Oi, gente, boa noite. E aí, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje, então, a gente vai ter duas aulinhas, 1h30 aí de conteúdos não tão legais de redação. Ai, meu Deus! Eu fechei o que... Peraí, deixa eu abrir aqui, gente. Tem que ir lá no meu drive. Pensei que tava aqui, desculpa, eu tinha deixado aberto já certinho o PowerPoint que eu vou utilizar. Então, hoje eu vou falar sobre o que eu vou trabalhar com vocês. Eu vou seguir aquela linha que a gente tava tendo na aula passada, que é ir um pouquinho mais para estrutura. E aí eu procuro sempre mesclar entre estrutura, dicas, correções de redações, erros, blá blá blá, para não ficar tão maçante assim, porque na minha opinião, né, ter aula só de estrutura de redação é muito chato. Ficar falando horas e horas sobre estrutura de redação, o que fazer, o que correção de redação, pode ficar muito maçante. Eu acho e tenho mais interesse em aula sobre os temas. Então, pra mim é mais legal, né? E imagino que pra vocês também. Mas eu também gosto muito de aula de estrutura. Então... E também é muito importante, tanto quanto os temas em si. Então, na aula passada, a gente começou estudando redações nota 1000, a gente estudou essa redação nota 1000 e comentei sobre ela, falei algumas coisinhas de estrutura, não deu tempo de falar de conectivos, hoje a gente vai falar bastante de conectivos. E a gente parou aqui na estrutura inteira, né, da redação dissertativa, nesse mapinha mental que eu fiz pra vocês. E hoje o que eu programei? Eu programei pra gente corrigir. Corrigir não, né? Que já não tenho que corrigir. Mas eu programei pra gente analisar uma outra redação nota 1000, que seria essa daqui, no mesmo tema, no tema da democratização do acesso ao cinema no Brasil, do Enem do ano passado. Ver essa estrutura da redação na prática, no tema nota 1000. Depois eu vou falar algumas dicas sobre o que não fazer na redação e vou também corrigir uma redação mediana com vocês, mostrar alguns errinhos na prática e vamos estudar esses erros sobre o que não fazer também, o que é muito importante, ver o que não fazer para não cair nesses erros. Então, gente, vamos lá. Espero que dê tempo de tudo, né? Porque eu sempre ultrapasso o tempo. Hoje eu vou tentar falar menos. E também gostaria de tentar deixar uns 10 minutinhos aí de folga pra vocês tomarem uma água, porque eu tô sempre tomando 5 minutinhos a mais. Então, vamos lá. Terminei aqui falando da estrutura da redação, quero apenas retomar. Então, a introdução vai ter ali alguma coisinha de base pra introduzir as ideias para introduzir sobre o que você vai falar, para você introduzir o tema. Vai ter a apresentação da tese, que é a resposta ao tema, posicionamento, apresentação dos argumentos A e B, e isso eu vou repetir muito, porque eu quero que, sempre falo isso, né? Eu quero que fique grudado ali na cabeça de vocês. A argumentação, que é a elaboração do argumento A argumentação que seriam 2 parágrafos, em média, né? O primeiro parágrafo, vocês vão elaborar o argumento A, que foi apresentado na tese, o segundo parágrafo vai elaborar o argumento B, que também foi apresentado na tese. A conclusão não admite ideias novas, vou mostrar um exemplo de ideias novas sendo acrescentadas para vocês verem, e não admite ideias novas. E é uma retomada da tese, é uma retomada dos posicionamentos. No caso do Enem, vocês têm que apresentar uma solução, e uma solução bem elaborada. Uma solução em que vocês vão ter que apresentar qual órgão governamental que vai fazer aquilo, qual vai ser o tipo de população que vai ser atingida por essa solução, como que você vai fazer essa solução, os efeitos dessa solução. Então, ela tem que ser uma solução bem elaborada. Mais pra frente do Enem, a gente vai trabalhar mais esses órgãos e tudo mais. Por enquanto, quero que vocês vão gravando essas coisinhas. Agora, gente, vamos lá na correção dessa outra redação, ver
a estrutura, essa estrutura na prática. Eu esqueci o nome da autora dessa redação, para citar ela, né? Se eu não me engano é Carol. Mas, enfim, né? Vamos ler a redação dela. Eu vi que ela passou na medicina, na UFMG. Parabéns aí para você que escreveu esse texto. Então, vamos ler. Ela começa escrevendo. A primeira exibição pública do cinema ocorreu no ano de 1895 na França e, aos poucos, difundiu-se para todas as nações. Sendo assim, sendo ainda uma grande fonte de entretenimento, inclusive no Brasil. Além disso, é notória sua função social a proporcionar aos espectadores tanto uma atividade de lazer quanto uma propagação de informações e de conhecimentos, como os documentários e os filmes contendo alusões históricas. Nesse viés, a Constituição Brasileira de 1988 determina o direito ao entretenimento a todos os cidadãos, assegurando o princípio da isonomia. Entretanto, o acesso aos cinemas no país vem deixando grandemente de ser democrático, sobretudo devido à segregação espacial e aos elevados custos, ferindo o decreto, o que demanda ação pontual. Então, nesse texto, a autora, para introduzir que ela vai falar de cultura, que ela vai falar de cinema, principalmente, ela faz uma alusão histórica ali, só falando que iniciou na França, sem se aprofundar muito isso. E aí ela chega no Brasil. Então, chegando no Brasil, ela fala uma coisa que é muito interessante, que é uma outra maneira de iniciar, também de dar ali uma base, que é contextualizando, colocando algum fato, escrevendo alguma coisa do contexto daquilo lá, que é muito fácil também de fazer, que não precisa você saber de informações mirabolantes para você fazer isso. E como que ela contextualizou o cinema? Falando que ele tem uma importante função social, um papel muito importante na sociedade, que é de lazer, e não apenas de lazer. O cinema também propaga informações importantes e conhecimentos, por meio de documentários e alguns filmes que passam uma reflexão, um conhecimento para as demais pessoas. Eu achei esse exemplo muito legal de trazer dessa parte aqui dela, porque é muito fácil fazer isso. É uma coisa que não exige que você saiba de uma data, de uma coisa histórica diferente, não exige que você saiba um autor, um sociólogo diferente, um livro e blá blá blá. Não, ela apenas contextualiza um fato, descreve um fato, pontua um fato de uma maneira muito interessante, mostrando o porquê que aquilo ali é importante para a sociedade. E isso vai ter tudo a ver com toda a redação dela, do porquê é importante para a sociedade. E aí, ela fala da Constituição Brasileira, né? Então ela também contextualiza um fato, que a Constituição Brasileira prevê isso para todo mundo. Ela traz essa palavra aqui, a palavra isonomia, que eu não sabia o que era. E aí eu até fui pesquisar, isonomia é princípio geral do direito, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Então, é uma palavra, né, que fala, que prevê que a lei é para todos, uma lei é para todos sem distinção de pessoas. Fica aí uma dica de vocabulário que eu também não conhecia. E aí entra a tese dela, né? E ela fala: entretanto, os acessos aos cinemas no país vem deixando grandemente de ser democrático, sobretudo devido à segregação espacial e aos elevados custos, ferindo o decreto, o que demanda ação pontual. Então, o argumento A dela vai ser a segregação espacial, e o argumento B dela vai ser sobre os elevados custos do cinema, que isso fere o decreto, ou seja, isso fere a Constituição. Então, ela cita isso na tese dela. E é importante que isso que ela cita, essa questão do decreto e que demanda uma ação pontual, ela também vai trabalhar durante o argumento B. Então, ela não cita isso, essa Constituição à toa, só para encher uma linguiça. Ela vai trabalhar com tudo isso junto. E é muito interessante quando você traz os elementos da tese como
se você traz desses dois elementos na tese, é muito interessante você retomar eles no decorrer da redação. Porque senão, gente, vai ficar um ponto sem nó. Vai ficar uma coisa ali solta, alheia, sabe? Voando ali no seu texto, sem estar tudo congregado. E um bom texto, ele é um texto que ele tem essa união das ideias. Em que ela cita uma coisa aqui, junto com outra coisa, e depois ela retoma, ela explica, ela dá um ponto, fica tudo conectadinho. A gente vai ver como ela faz isso no decorrer. E uma outra coisa que eu achei muito legal na tese dela, que ela deixa ela muito clara. E a tese, ela é interessante que ela está, assim, claríssima para o corretor, de forma que fica até batendo na cara do corretor. Você tem que bater com a tese na cara do corretor para ele não te tirar ponto por confusão, por achar que você não pôs. E o que eu achei interessante dessa tese é que ela tá tão clara que ela retoma claramente uma resposta ao tema e um posicionamento, falando que o acesso ao cinema vem deixando grandemente de ser democrático. Então, essa palavra-chave do democrático também é muito importante vocês trazerem algumas palavras-chave do tema, e uma das palavras-chave do tema era a questão da democracia do cinema para todos, a democratização do cinema, retomada ali na tese como uma resposta ao tema e como um posicionamento, né? Porque o tema, ele é uma pergunta para você, e o tema está perguntando como que a situação do cinema do Brasil é democrática? E ela fala, não, vem deixando grandemente de ser democrática. E por quê? Por causa de A, por causa do argumento A e por causa do argumento B. Então, essa é a questão do posicionamento da tese. Porque a tese, ela sempre vai ter uma perguntinha ali por trás dela, né? Então, no caso da tese lá, os desafios da saúde pública. Quais são os desafios? Existem desafios? Então, você sempre retomar essa palavra-chave. A palavra-chave, no caso, é o desafio. Então, ao escrever uma tese, retomar isso e colocar: há diversos desafios a serem enfrentados no Brasil por meio de argumento A, argumento B. Pronto, uma tese extremamente clara, jogada na cara do corretor, por meio dessas palavrinhas-chave, por meio dessa organização de, aqui tá o argumento A, aqui tá o argumento B, para não ter erro, para ele não querer tirar pontuação. Aí depois disso, ela vai fazer o segundo parágrafo da argumentação, que tá aqui. Ai, meu Deus. E, então, esse é o segundo parágrafo da argumentação. Lembrando que o primeiro argumento que ela tem que defender é sobre a segregação espacial. E aí ela começa falando: de certo, o processo de urbanização brasileiro ocorreu de forma acelerada e desorganizada, provocando o surgimento de aglomerados no entorno dos centros urbanos. Diante dessa conjuntura, essas periferias sofrem, de modo geral, históricas negligências governamentais, como a escassez de infraestrutura básica, de escolas e de hospitais. Não obstante, tais regiões também carecem de espaços de lazer, como cinemas, que, majoritariamente, concentram-se nas áreas centrais e de alta renda das cidades. Assim, corrobora-se a teoria descrita pelo filósofo francês Pierre Lévy, de que toda nova tecnologia gera seus excluídos. Portanto, o cinema, sendo uma inovação técnica, promove a segregação dos indivíduos marginalizados geograficamente. Então, aqui, gente, o argumento A está explicado, essa questão da segregação espacial, do porquê. Ela traz ainda esse filósofo francês, que eu não conheço, Pierre Lévy, mas o que é importante da gente ressaltar quando ela traz um filósofo novo. Mesmo ela trazendo esse filósofo novo, essa ideia nova, eu, ao ler, não conheço esse cara e eu não fiquei com dúvida, porque ela explica quem é esse filósofo, ele é francês, ela fala qual é a ideia dele, e ela junta a ideia dele com o argumento. Então, também é importante, quando vocês trazerem um filósofo, um sociólogo, conectar a ideia dele com a argumentação que você quer defender, porque muitas vezes vocês trazem
Alguns alunos trazem coisas também sem conexão que fica flutuando. E além disso, ela explica isso de forma a não deixar mais perguntas dentro da nossa cabeça. Porque muitas das vezes os alunos trazem um filme, uma citação de um livro, alguma coisa, e você não entende o porquê que ele trouxe aquilo. Ou você não entende o que aquele livro, aquele filósofo quer dizer, porque o aluno não explica adequadamente. Então, sempre parar para analisar na redação de vocês se vocês estão explicando adequadamente por que aparece esse filósofo. Então, aqui tá a elaboração do argumento A, muito bem feita, por meio da explicação da urbanização desorganizada, que promoveu os centros urbanos desorganizados, promoveu formando as periferias, que são negligenciadas pelo governo, que carecem de espaços de lazer e que fazem com que as pessoas se tornem excluídas e marginalizadas geograficamente. Muito bem explicado o argumento A. Em seguida, ela vem aqui para o segundo parágrafo de argumentação, como que ela vai explicar o argumento B. Ela escreve: ademais, a maioria dos cinemas pelo Brasil cobram altos valores pelos ingressos às sessões, o que se torna inviável para grande parte da população, haja vista a situação econômica de crise que o país enfrenta, em que muitos indivíduos se encontram desempregados ou possuem baixa renda familiar. Desse modo, descumpre-se a determinação da Constituição Cidadã de igualdade de acesso ao lazer pela população, especialmente um entretenimento tão difundido entre a sociedade e de grandes benefícios pessoais, como a aquisição de informações e ampliação da criticidade. Por fim, ratifica-se a tese desenvolvida pelo jornalista brasileiro Gilberto de Benstein acerca da cidadania de papel. Isto é, embora o país apresente um conjunto de leis bastante consistentes, ela se atém, de forma geral, ao plano teórico. Logo, a garantia de igualdade de acesso ao cinema pelos cidadãos não é satisfatoriamente aplicada na prática, impulsionando a segregação social. Esse parágrafo, gente, ele está extremamente perfeito e bem elaborado por diversos aspectos que eu vou salientar para vocês. Então, o primeiro aspecto muito claro, ela defende o argumento B dela, que era que... Vamos ver como ela escreveu o argumento B ali na tese. Elevados custos ferindo o decreto. E dentro dessa argumentação, ela explica a problemática desses altos elevados custos. E a problemática é que isso segregaciona cada vez mais populações e deixa excluído pessoas desempregadas, de baixa renda, e que o país tem uma enorme quantidade de pessoas assim, porque enfrenta essa problemática atualmente. E ela conecta isso dos elevados custos com a falta de cumprimento da Constituição, com a falta de cumprimento do decreto, que ela citou também na tese. Então, essa parte da tese, ela não tá lá de bobeira para encher, para palavras a mais e bonitas para encher. Ela não cita a Constituição na introdução para encher o texto ali de informações. Igual ela faz, por exemplo, com a questão do cinema ter sido inventado na França. Essa informação ficou um pouquinho ali flutuando, né? Mas sem causar problemas no texto. Apenas uma informação a mais que ela traz. Mas ela cita essas questões de base da Constituição porque ela vai trabalhar isso na argumentação. Porque ela precisa dessa informação para problematizar isso na argumentação e para trabalhar essa questão na argumentação. E ela traz isso na tese porque ela casa esses dois problemas. Então, isso também não está lá na introdução, enfeitando apenas o texto. Tá lá para ser retomado, para ser trabalhado, para ser costurado. E ela costura. E uma coisa muito legal que ela faz é que ela costura essa questão do elevado preço e essa questão da Constituição, da falta do cumprimento dos direitos, junto com a segregação social, com a segregação espacial que ela fala na tese. Aqui ela fala, ó, no último parágrafo, logo, a garantia de igualdade de acesso ao cinema
não é satisfatoriamente aplicada na prática, impulsionando a segregação. Então, ela mostra como um argumento está fortemente ligado com outro argumento. E na hora que vocês vão escolher os argumentos de vocês dentro da redação, é extremamente importante que vocês façam isso. Que vocês escolham argumentos que se casem para dar esse up aí no texto, para mostrar que é um texto coerente, que é um texto que tem lógica. Olha, isso implica nisso, esse argumento que eu trouxe para vocês, ele aumenta esse argumento, um está relacionado com o outro, um cria um ciclo ali com o outro. Então, argumentos que se complementam. Isso é muito importante porque dá um peso a mais na sua argumentação. Convence mais o leitor, o corretor daquilo que você está falando. Que é o objetivo da dissertação, né? Convencer o leitor do seu ponto de vista. E qual é o ponto de vista dessa redação? Que não é democrático o acesso ao cinema por causa da segregação e por causa do elevado custo. E aí, por fim, gente, ela vai fazer a conclusão. E aí ela começa escrevendo. Observa-se, então, a necessidade de democratização dos cinemas no Brasil. Para tanto, é preciso que a Ancine, Agência Nacional de Cinema, amplie o acesso da população aos cinemas. Isso ocorrerá por meio do incentivo fiscal às empresas do ramo, orientando a construção de mais cinemas nas regiões periféricas, a redução dos preços dos ingressos e a concessão de gratuidade de entrada para a parcela da sociedade pertencente às classes menos favorecidas, como indivíduos detentores de renda familiar inferior a um salário mínimo. Dessa forma, mais brasileiros terão a possibilidade de acesso aos cinemas. E, finalmente, a isonomia será garantida nesse contexto, reduzindo a desigualdade entre a população. Essa conclusão também está muitíssimo bem escrita. E por que ela está muitíssimo bem escrita, gente? Primeiro, que essa conclusão mostra que ela retoma o tempo inteiro tudo que ela falou no texto. E a conclusão, ela não admite ideias novas. Ela é apenas a retomada da tese, a retomada das ideias que você trouxe durante o seu texto e que você defendeu durante o seu texto. Então, ela faz isso, aqui eu coloquei embaixo, aqui, ó, alguns exemplos sobre como tem a retomada dessa tese na conclusão. Então, quando ela fala da necessidade de democratização dos cinemas, ela retoma o posicionamento dela de que ele não está sendo democrático. Quando ela fala que a isonomia será garantida nesse contexto, reduzindo a desigualdade da população, ela retoma tanto a questão da lei, que ela trabalhou e trouxe na introdução, por meio de uma base falando da Constituição, e por meio de uma tese, quando ela fala que o elevado custo está relacionado à falta de cumprimento da lei, e quando ela fala sobre a desigualdade social que tem na população brasileira. Então, aqui ela retoma o argumento B dela, e o argumento B eu sempre coloco nessa cor rosa choque, e ela retoma o argumento A, da desigualdade, da segregação, e retoma também o posicionamento dela da tese, que está relacionado com os argumentos, retoma o tema respondendo o tema, e não traz mais nenhuma argumentação, mais nenhuma ideia nova. No entanto, como a gente está falando da redação do Enem, tem aqui a solução dela, também muito bem feita, porque a solução do Enem, o que é interessante vocês fazerem, também relacionarem a solução com os argumentos que você traz. Então, ela trouxe uma solução para o argumento A, para a problemática A, que era a desigualdade. A solução dela foi mais cinemas nas regiões periféricas, ampliar, né, nas regiões periféricas por meio do incentivo fiscal a empresas do ramo, e redução dos preços do ingresso, fortemente e claramente tudo jogado na nossa cara relacionado ao argumento A, que está aqui ao argumento B, que está aqui em rosa, né, falando que redução e até mesmo gratuitude para determinada parcela da população que tem renda inferior a um salário mínimo. E ela deixa isso muito claro, gente. E o Enem, ele quer isso, soluções palpáveis, ou seja, é uma solução que dá claramente para ser feita, não é uma solução utópica,
que não dá para ser colocada no papel. É uma solução prática, é uma solução que ela deixa claro qual vai ser a população atingida, e muito claro. Não é apenas a população de baixa renda, ela delimita e direciona essa solução. Ela fala, ó, é uma população que ganha menos de um salário mínimo. Uma população muito clara. Ela deixa muito claro quem que vai fazer isso, que é a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, e ela relaciona tudo isso com os argumentos e com a tese dela. Então, é uma redação muito bem escrita, tirou nota 1000 no Enem, relacionada claramente com essa estrutura de redação que eu ensinei para vocês. Então, é isso, a gente aprendeu algumas redações nota 1000, e não sei se vocês repararam, mas durante toda a redação, ó, tem coisinhas que tá nesse azul bebê. Foi uma das partes que eu não consegui explicar tão bem na aula passada, que é sobre os conectivos que estão aqui. Então, eu salientei durante o texto vários conectivos, e isso é uma coisa muito importante de se falar. Eu me recordo de já ter falado em aulas passadas, porém, pelo que eu me lembro, quando eu falei do conectivo, foi na primeira aula online nossa. Eu ainda não estava conseguindo fazer uma aula assim, junto com os slides, então foi uma aula extremamente chata, maçante, que não estava dando para entender direito, porque eu estava sem o uso dos slides, estava só falando. E hoje a gente vai tentar ver isso de uma maneira mais prática, agora que eu aprendi a gravar esses videozinhos. Peraí que eu tô limpando meu óculos. Vou ver se melhorou. Um pouco. Então, agora que eu aprendi a gravar esses videozinhos, vou retomar alguns aspectos, e é sempre importante falar dos conectivos. Vocês também vão me ouvir falar pro resto do ano. E assim, esses conectivos, gente, também é muito importante para quando vocês forem para a faculdade, quando vocês forem trabalhar em diversos ramos, em que vocês vão ter que escrever e-mail, vão ter que se comunicar por meio da escrita, blá blá blá. Isso daí, redação é pra vida, né? Não preciso nem falar que na faculdade, qualquer pesquisa que vocês forem fazer, qualquer trabalho, vocês vão ter uma hora ou outra que dá uma escrevida. Uma escrevida, não sei se essa palavra existe, mas até em engenharia, se vocês forem fazer um curso de exata, vocês vão ter que escrever ali um projeto de pesquisa e vai ter que escrever o objetivo, a justificativa da pesquisa, vai precisar escrever de uma maneira ou outra. Então, vamos lá falar sobre os conectivos. O que são os conectivos? Os conectivos, eles são elementos de coesão. Eu já falei pra vocês também o que é o critério dentro da correção da redação, da coerência e o critério da coesão. Então, o critério da coesão, gente, a coesão é aquilo que é todos os elementos gramaticais que dão uma ligação entre as ideias. Eu chamo a coesão de cola do texto. Então, o texto ele é formado por várias partes, por várias ideias, vários argumentos, né? A gente tem a tese, a gente tem os dados, a gente tem as ideias de base, a gente tem os fatos, os exemplos, os filósofos que você vai trazer. Mas a gente precisa unir tudo isso com uma cola gramatical para que uma ideia tenha sentido em relação à outra. E existem diversas maneiras de se fazer sentido de uma ideia com a outra. Você pode colar uma ideia com a outra, adicionando uma ideia a outra, caso esse seja o sentido que você queira dar. No entanto, tem algumas ideias que elas se opõem uma à outra. Ou seja, que você vai trazer uma coisa, mas depois você vai escrever porém, né? Então, vamos supor que você está lá escrevendo. A Constituição prevê o direito e o acesso pleno à cultura. Porém, ou seja, em oposição a isso, não há o cumprimento dessa lei no Brasil. Ou então, vamos supor que você queira fazer uma conclusão, né? Logo, não há o cumprimento dessa lei. Logo, vamos refletir sobre o cumprimento dessa lei?
Então, durante o seu texto, vocês vão ter diversos sentidos que vocês vão querer dar de uma oração em relação ao outro. Às vezes você vai querer dar uma conclusão, às vezes você vai querer dar uma concessão, às vezes você vai querer dar uma ideia de causa e de consequência, né? Isso acontece pois há falta de emprego no Brasil. Consequentemente, produzindo uma parcela da população marginalizada, né? Então, são essas palavrinhas, são diversas palavras da nossa gramática, são as conjunções, preposições e blá blá blá, que formam os nossos conectivos. E eles estão aqui na tabelinha para vocês utilizarem. E o que eu sempre falo? Gente, vai escrever redação, agora que vocês estão treinando, tenham essa tabela de conectivos em mão, ó. Se vocês vierem aqui no Google, vai ter um tanto de tabela. Eu tiro essa tabela de conectivos do Google. Então, tabela de conectivos. Imagens. Olha o tanto de tabela. Olha o tamanho dessa tabela de conectivos. Ela é gigante, tem 1 milhão de conectivos. E aí, vocês vão lá, para também não repetir conectivos, para dar uma variada ali de conectivos. Pensa, qual essa oração, essa frase, esse parágrafo, qual é o sentido dele em relação ao outro? É um sentido de adição? Ou seja, eu vou adicionar uma nova ideia? Se você vai adicionar uma nova ideia, você coloca, além disso, além do apresentado, além do exposto, igualmente a isso, neste sentido, blá blá blá, ó, tem um tanto. E aí você vai lá, confere o sentido que tem e confere a tabela de conectivos. Isso é muito interessante. E esse texto, ele tá muito... Cadê o texto? Ai, tá aqui, ó. Esse texto, ele tá muito bem escrito, porque ele tem diversos conectivos. Vou ler esse parágrafo aqui do segundo parágrafo de conexão. Então, o ademais. O ademais, ó, aqui, é um conectivo de adição, né? Ela fala sobre o argumento A e ela explica o argumento A dela. De que é a segregação social lá. Aí depois ela fala, ademais, ou seja, além disso, adicionalmente a isso, a maioria dos cinemas cobram altos valores, o que torna inviável, blá blá blá. Daí ela fala, desse modo, que também é uma ideia de adição, se eu não me engano é de adição, mas enfim, de continuidade. Um sentido de continuidade. Nessa lógica, nesse modo, né, de continuidade é o sentido. Descumpre-se a determinação da Constituição. E aí, para finalizar, para dar um ponto, ela utiliza, por fim, ratifica-se a tese desenvolvida pelo jornalista. Blá, blá, blá. E aí ela escreve depois sobre o jornalista e ela fala, isto é, ou seja, um conectivo de explicação. Isto é, por exemplo, blá blá blá, conectivos de explicação. Isto é, embora o país apresente um conjunto de leis bastante consistentes, ela se atém de forma geral ao plano teórico. Ou seja, apesar de, é uma ideia de oposição também, né? Embora, apesar de, em oposição ao que está ali no plano teórico, o país tem na prática de outra maneira. Logo, de conclusão, concluindo todos os argumentos dela, né? Ela dá um ponto ali por meio de um conectivo de conclusão. Então, ela não escreve coisas sem cola. E olha como que fica um texto, uma escrita, uma fala sem conectivos. Vou dar um exemplo. Eu sempre dou esse exemplo em aula. Vamos supor que eu esteja escrevendo e eu escrevo assim. A menina foi à padaria. A menina saiu e foi à escola. A menina matou aula. Isso, gente, se eu escrevesse isso, tá uma escrita completamente sem coesão nenhuma, sem elementos gramaticais que fazem essa cola, que fazem essa junção. Então, vamos ver qual que é o sentido de cada oração dessa? Ó, a menina foi à padaria, vírgula.
Secundariamente a isso, depois ela foi à escola. Por fim, ela matou a aula. Então, esse por fim, esse secundariamente, né, são esses elementos que vão dar uma conexão nessas orações para elas não ficarem sem uma conexão. E isso deixa o texto muito bonito, deixa o texto amarrado, isso deixa o texto claro. Mas o uso errado disso faz com que você perca ponto de coerência e de coesão. E aqui, ó, uso impróprio de conectivos. Eu vou dar alguns exemplos de usos impróprios de conectivos. Esperar carregar. E é muito importante, gente, a gente conversar sobre essas relações de sentido e vocês irem fazendo essas interpretações, né? O que esse sentido desse parágrafo tem a ver com esse? Porque isso cai em inglês também. Então, tem diversas questões de inglês que vão perguntar para vocês. E aí tem texto em inglês e eles perguntam em português. Então, essa frase em relação a essa, qual é o sentido dela? É um sentido de continuidade? É um sentido de conclusão, de adição, do que é? E aí tem lá as alternativas em português. Se lê em inglês, tem que interpretar. Então, é importante na redação, é importante pro inglês, é importante em todas as linguagens. Pode cair em português uma coisa assim também, né? Até mesmo na prova escrita pode cair, substitua essa frase por outra, reescreva, ou então até mesmo dê um novo sentido. Então, é sempre importante fazer essa interpretação de sentidos. Eu retirei esse trecho de uma redação de uma aluna que me mandou. E aí ela utilizou alguns conectivos de uma maneira um pouquinho errada. Não apenas conectivos, mas preposições também. E aí, assim, não vamos se ater muito ao que é conectivo, ao que é preposição. Vamos ver isso na prática, na escrita, na interpretação. E o uso mais correto da preposição, o uso mais correto do prepositivo, regras do conectivo, regras e tais, vocês vão ver com a professora Mayra lá na gramática. Então, não precisa também se desesperar que vocês têm as aulas de gramática para isso, tá? E aí, a aluna escreveu: como no documentário Políticas Públicas de Saúde no Brasil, a população faz reivindicação da saúde pública, onde só conseguiam ter um acesso a esse direito por meios filantrópicos. Por estar com... Não sei, não fica um pouquinho estranho ler essa... Quando vocês leem, não vem um estranhamento, uma coisinha assim de tipo... né? Aquele cheirinho de queimado. Quando vai começar a queimar uma comida lá no fogão, você faz... o que será que tá errado aqui? E aí você começa a investigar. Ai, gente, tô indo longe, mas enfim. Esse como, ele é um conectivo de comparação, né? Ele vem aqui para comparar uma coisa a outra. Então, como no documentário, isso pode ser visto como no documentário. Pera, como que eu vou explicar isso, gente? Ai, tá dando nó na minha cabeça. Vamos resetar, vou voltar. Foco. Então, como ele é um conectivo de comparação. Vamos supor que eu fale assim pra vocês. Eu estou bebendo água, tô bebendo o mesmo tanto de água como se eu estivesse fazendo um exercício físico no sol. Porque, nossa, eu tô bebendo muita água mesmo ultimamente. Então, eu tô bebendo tanta água como se eu estivesse desidratada, né? Esse como é uma comparação. Comparando uma situação com a outra. Porém, ela não tá comparando da maneira que ela escreveu aqui, ó. Ela não conseguiu fazer esse sentido de comparação.
Esse como tá mais para ela explicando o que aparece nesse documentário, né? Ficaria correto se ela tivesse escrito: como no documentário Políticas de Saúde no Brasil, bom, enfim, gente, vocês entenderam que ela não faz uma comparação. Gente, tô doida hoje. Vocês entenderam que ela não faz, quero que vocês entendam que ela não faz uma comparação do documentário com a realidade brasileira, mas sim ela apresenta o que acontece nesse documentário. Ai, eu não coloquei o correto aqui. Não coloquei o correto. Então ficaria mais adequado, escrito de uma maneira mais adequada, assim, ó. No documentário, por isso que tá difícil de explicar, porque eu não tenho a maneira mais adequada. Colocar o adequado em azul. Então ela não tá fazendo uma relação de comparação aqui, ela só tá apresentando o que aparece no documentário. Ela fala que no documentário a população faz reivindicação da saúde pública. E esse dá também tá errado. Por quê? Porque aqui já não é conectivo, é a questão da preposição. Então, que é uma outra coisa que eu queria falar com vocês. A gente tem diversas palavras na nossa língua portuguesa que vão pedir a ajuda da preposição. A preposição ela é tipo uma muleta para dar o sentido ali naquela frase. Então, como assim? Se eu... Deixa eu pensar uma preposição mais fácil. Se eu ligo, se eu faço uma ligação, gente, desculpa, viu? Hoje eu tô mais aérea. Mas se eu ligo para alguém, né? Então, olha essa palavrinha para. Esse para é como se fosse uma muletinha da linguagem para que o verbo ligar se conecte com a pessoa que eu liguei. Eu não ligo alguém. Eu liguei Maria Fernanda. Não, eu liguei para a Maria Fernanda. Então, para dar esse sentido adequado, vem essa preposição para, né? Para ficar mais bonito. E aí, aqui, a palavra quem faz reivindicação, ela faz reivindicação. Quem reivindica? Reivindica por alguma coisa. E não reivindica de alguma coisa. Então, para sempre tomar cuidado quando vocês forem usar essas palavrinhas de, para, em, sobre, blá, 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 pensar se vocês estão usando a muletinha, a preposição adequada, porque perde muito ponto sobre isso e fica sem sentido, né? E fica com aquele cheirinho de queimado, que a pessoa pode até entender o que você quis dizer, mas ela não atendeu adequadamente. Aí quando você queima a comida ali no fogão, fica aquele gosto amargo, depois ninguém entende por que tá amargo, mas é porque alguma coisa queimou ali e não deu certo. E a mesma coisa esse onde, gente. Esse onde aqui, ó, também esse onde aqui também tá com uma relação inadequada de sentido de uma frase em relação à outra. Por quê? Porque ela escreve assim: a população faz reivindicação pela saúde pública, onde só conseguiam ter um acesso a esse direito por meios filantrópicos. Então, a população ela faz reivindicação, mas essa outra oração aqui, ó, só conseguiam ter um acesso a esse direito por meios filantrópicos, ela é a causa da reivindicação. Ela é a causa do porquê a população está reivindicando. E aí, por isso que a gente coloca o pois. E aí, vamos ver como ficou mais clara a frase, ó. No documentário Políticas de Saúde no Brasil, a população faz reivindicação pela saúde pública,
pois só conseguia... esse conseguiam também tá errado. Acabei de visualizar um erro gramatical. Deixa eu consertar aqui. A população conseguia e não a população conseguiam. Pois só conseguia ter um acesso a esse meio, a esse direito por meios filantrópicos. Fica muito mais claro o que ela quis dizer, fica muito mais bem escrito. E aí depois ela escreve: as lutas resultaram no surgimento do SUS em 1990. E é aí que eu quero chamar a atenção mais uma vez para o uso correto da preposição. Então, as lutas resultaram, elas resultaram em alguma coisa. Quando alguém resulta em algo, resulta em alguma coisa. E não resultar é né? Resulta em. Então, ficou faltando o uso adequado da preposição. Lembrando que em mais o é igual a no. Então, aqui vem a preposição no. Resultaram no surgimento do SUS. Ficou claro, gente, esse uso adequado do conectivo, esse sentido. Depois dá uma relida ali nos slides para ver como fica mais claro na hora que vocês vão ler, que vocês vão fazer a leitura, quando o conectivo é utilizado de maneira adequada. Porque a coesão, ela tá ligada com a coerência. E aí fica um texto muito mais coerente. E aí é isso, ó. Ficou com dúvida? Pensa a relação igual a gente pensou, ó. Essa frase tem uma relação de causa em relação a essa. Aí vocês vêm aqui na tabela de conectivo, vê os conectivos de causa, utiliza o conectivo e substitui aqui, coloca aqui. E aí, para falar mais um pouquinho sobre o uso de conectivos com vocês, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é sobre o uso do conectivo onde, em substituição à conjunção e. Muitas vezes esse onde ele é utilizado inadequadamente em substituição ao e, porque o onde, gente, ele é um conectivo de lugar, né? Então, onde que aconteceu a festa? Festa aconteceu no salão, na piscina. O onde é para denotar lugar. Então, se vocês forem escrever alguma coisa na redação e referenciar um lugar, trazer um lugar, vocês podem trazer esse onde para fazer relação com lugar. Não para ideias. Então, algumas vezes as pessoas usam coisas assim, ó. O ensino foi abandonado onde as pessoas pararam de pensar. Dá pra gente entender, mas fica estranho. E fica estranho porque não tá adequado. O correto seria: o ensino foi abandonado e as pessoas pararam de pensar. Uma ideia de continuidade em relação à outra. Primeiro o ensino foi abandonado, depois as pessoas pararam de pensar. Não tem nada de lugar nessa frase, então não uso onde. Utilizem o onde apenas para lugar. E a mesma coisa aqui, ó, tem esse mesmo erro aqui. Esse onde, ele denota um uso informal da língua portuguesa e não fica bonito. Aqui, ela tentou fazer uma relação de um entre outro usando o onde também. Mas lembrando, o onde é apenas para lugar. Não é para a ideia de concessão, não é para a ideia de causa, não é para a ideia de nada. É apenas para lugar, tá? E mais uma vez, para a gente lembrar o uso incorreto da preposição, coloquei um outro exemplo. Então, aqui está escrito: o Brasil, empobrecido que está, apresenta problemas ao conseguir um ritmo de progresso. Então, quem apresenta problemas, não apresenta problemas a alguma coisa. Apresenta problemas para alguma coisa. Então, o correto seria: o Brasil apresenta problemas para conseguir. Então, sempre pensar na preposição adequada, no conectivo adequado, para o texto ficar claro, para o texto ficar limpo. Agora, quanto tempo eu já dei de aula? Nossa, já dei 50 minutos.
tenho mais 40. Não sei se vai dar pra terminar tudo, mas a gente vai tentar. Eu imagino que deva ser super chato ficar assistindo 1h30 dessas aulas, né? Então, agora a gente vai passar para dicas de redação, que era a segunda parte da aula. A gente vai ver coisas para fazer, coisas para não fazer na redação. Então, uma coisa muito clara, evitar a linguagem coloquial. E isso, quando eu tô corrigindo a redação, aparece demais, vocês fazem sem nem ver. Então, alguns exemplos que seria essa linguagem coloquial, tá aqui. Com a diminuição da inflação, o povo ficou hiper feliz. Esse hiper, gente, é a linguagem falada, né? Eu tô hiper feliz, não. Não, tá errado. Então, troca por coisas mais rebuscadas, por uma linguagem mais formal, linguagem mais cirúrgica. O povo ficou demasiadamente feliz, fica mais bonito. Escrever coisas como isto quer dizer que e isto significa que devem ser utilizadas apenas na linguagem falada, na escrita jamais. Então, não escreve isso quer dizer que, isso significa que. Escreve isto é, blá, 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 né? Fica mais bonito. E aí, vocês conferem lá na tabela de conectivos, confere ali sinônimos. Tá escrevendo? Usa a hora da prática da escrita para procurar sinônimos para enriquecer o vocabulário de vocês. Existem milhões de palavras na língua portuguesa pra gente conhecer. Então, vai lá, quer escrever isso? Procura lá, sinônimos para blá, 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 blá. E usa um mais rebuscado. Procurando sinônimos na internet, vocês vão deixar o texto mais bonito. E vai fixando novas palavras na cabeça de vocês. Assim como evitar gírias. Então, aqui, muitos caras geram filhos e não querem assumir filhos. Eles não dão a mínima para os seus filhos. Então, escrever isso, né? Os caras geram filhos, eles não dão a mínima para os filhos. Parece que eu tô falando com vocês ali no bar. Parece que eu tô conversando com vocês ali na sala, na porta da sala de aula, né? Reclamando da vida. Não, a gente vai fazer uma argumentação, uma análise crítica. Então, evitar linguagem falada, evitar gírias. E aí eu coloquei mais exemplos de coloquialismo. Esses exemplos foram tirados de uma apostila do Poliedro. Esses já são de redações que eu recebi semana passada de alunos. Então, olha como fica na redação ali, isso daí fica bem escondidinho, né? Então, ali tá escrito. A pessoa começou a escrever, gerando um inchaço nas grandes cidades que não deram conta de manter uma boa qualidade de vida para todos, aumentando então a violência e a falta de infraestrutura em grande parte das cidades. Então, olha os erros aqui, gente. Vou assinalar com vocês que eu ia dar um tempinho, ia fazer meio que a Dora Aventureira, sabe aqueles desenhos que a pessoa fica falando na televisão, tipo, pra criança, né? Quantos cubos tem aqui? E aí a criança fala sozinha na sala, tem 3. E aí depois o desenho responde, tem 3. Eu gostaria que vocês fizessem isso, tá? Então vou dar um tempinho. Mas eu já coloquei a resposta ali. Então não deu certo, mas nas próximas aulas fica combinado aí essa metodologia mais Dora Aventureira pra gente. Então aqui, ó, tá escrito, gerando um inchaço nas grandes cidades. Vamos assinalar esse colocalismo. Que não deram conta, um outro colocalismo, tá? Aumentando a violência e a falta de infraestrutura. Então, vou comentar esses coloquialismos, gente. Inchaço. Gerando um inchaço nas grandes cidades. A gente consegue entender quando a pessoa fala isso. Mas inchaço, gente, a gente usa inchaço quando a gente quebra a perna e incha o tornozelo, não consegue pisar mais, fica aquela bosta. Usa pra coisas mais assim, né? Não fica tão legal falar que a cidade ficou inchada. Não fica uma linguagem tão bonita, tão técnica. Então, é muito mais interessante trocar por superlotação. Então, gerando uma superlotação nas grandes cidades fica melhor. Da mesma forma que quando a gente fala que não deram conta de manter uma boa qualidade de vida, esse não dar conta parece que eu tô falando com o meu orientador da faculdade. Parece que vocês estão falando comigo ali no Facebook, né, professora? Não estou dando conta de estudar. Não estou dando conta
de fazer tudo da faculdade. Tô com muita coisa. Fica feio, gente. Então, olha como isso fica ali, ó, disfarçado, né? Porque nesses outros exemplos tá muito mais escrachado. Aqui tá mais disfarçado. E aí eu substituí simplesmente por não conseguiram manter uma boa qualidade para todos. Muito simples, conseguir uma palavra simplérrima que a gente usa o dia inteiro. A gente sempre fala conseguir. E aí, verdades evidentes. Outra coisa a se evitar. Então, as verdades evidentes, elas denunciam uma fragilidade de ideias, denunciam obviedades e o senso comum. Além de que ela enche uma linguiça ali, fica um texto chato, porque é uma verdade evidente que todo mundo sabe. E aí fica parecendo que você colocou aquilo porque você tem poucas ideias para colocar no texto, você precisa, né, encher a linguiça para cumprir ali, para não passar vergonha no número de linhas. Então, exemplo, o primeiro turno das eleições, que ocorre sempre em outubro, deveria ser reformulado. Esse exemplo é tirado lá do poliedro, da apostila do poliedro. Então, o primeiro turno das eleições. Todo mundo sabe que o primeiro turno vai ocorrer em outubro. Isso é uma verdade universal. Não precisa colocar essas verdades universais. Um outro exemplo. Isso daí já tirei da minha cabeça. O Ministério da Educação, que cuida dos assuntos relacionados ao sistema educacional, deveria intermediar o assunto. Gente, é óbvio que o Ministério da Educação cuida do sistema educacional brasileiro. Você não precisa colocar. O Ministério da Justiça, que cuida do sistema judiciário, né? Isso é uma verdade óbvia. E aí, quando você tiver essas verdades óbvias, corta. Tá? O texto ele tem que ser objetivo. Quanto menos encheção de linguiça ali para encher o corretor, melhor. E outra, a gente só tem 30 linhas para defender a nossa argumentação. A gente vai usar uma linha inteira jogada fora, quando você podia estar usando essa linha para rebuscar sua argumentação, para colocar um dado diferente, citar um autor diferente e tudo mais. Então não joguem fora as linhas que vocês têm e não coloquem essas verdades evidentes. E aí, a análise do tema utilizando emoções e adjetivações exageradas. Uma outra coisa que não é legal de fazer. Então, analisar o tema usando emoções e adjetivações exageradas, tá aí um exemplo. Os bandidos são assassinos impiedosos que nunca compreenderão o que é ser humano. Roubam, matam e furtam, não levando em consideração a vida dos inocentes. Suas almas maléficas jamais terão descanso e serão castigados por toda a eternidade. Deveriam, assim, ficar em prisão perpétua. Gente, colocar essa emoção, colocar essas adjetivação como maléfica, vão ser castigados, são impiedosos. E colocar também coisas exageradas e gerais como nunca compreenderão, jamais terão descanso. Isso generaliza, coloca ali para um campo do eterno, para um campo do universal, que não é legal você fazer isso na redação. Então, evita termos como esses tipos de adjetivação e termos como nunca, jamais, todo mundo, toda a população. Esses termos que generalizam como se todo mundo fosse assim, como se todo mundo jamais fosse ter descanso, como se todos os assassinos nunca vão compreender. Como que você pode falar em nome de todos os bandidos e que eles nunca? Pode ser que em algum momento na vida esse homem compreenda, a gente não sabe, a gente não pode generalizar desse jeito e exagerar desse jeito. Isso fica sensacionalista. Então, como que a gente escreve melhor? Né? Tira essas adjetivações. Então, muitos assassinos, ao invés de escrever os bandidos generalizando todos, coloca muitos dos assassinos podem nunca ter a compreensão do que é o ser humano. Relativizando. Então, não é que eles nunca vão compreender. Algumas vezes podem compreender, como outros podem não compreender.
Na vida, a gente vive com 7 bilhões de pessoas no planeta Terra e a gente não pode afirmar nada nunca, porque a ciência é incerta, o mundo é incerto, tudo é incerto, né? Olha aí o exemplo que a gente tem na nossa cara. Até 2 meses atrás, a gente tava vivendo a vida normalmente, olha lá como é incerta a vida, a ciência. Bum, vem uma pandemia e acaba com toda a nossa certeza, com todos os nossos planos. Então, essa certeza, essa generalização, esse exagero corta da sua redação, que você vai ser tirado do ponto, porque nada na vida é assim. E a sua redação também não é. Agora eu vou ver o tempo. Bora. Ih, a gente ainda tem meia hora. Mais meia hora, gente. Deve ser tão chato pra vocês que eu tenho dó. 1h30 sentada ouvindo essas coisas não é fácil, não. Não é fácil. Então, voltando ali para exemplo, né? O magnífico, inesperado e formidável desempenho da polícia militar, gente, isso daí não tá parecendo uma análise crítica. Isso daí tá parecendo, sei lá, uma tia, quando você escreve assim, parece uma mãe comentando no Facebook, né? Tá lá uma foto do filho, geralmente uma foto mediana, vem aquele bando de tia comentar, nossa, que lindo. Tá parecendo Gianecchini. Então fica parecendo isso, sabe? Fica uma adjetivação exagerada, não pega bem tanto na nossa vida pessoal quanto na redação. Fica muito claro. Fica parecendo também aquelas colunas, coluna de revista de cidade, sabe? Que as pessoas pagam pra aparecer na revista. E aí, tipo, chega lá o colunista e escreve o magnífico, inesperado e formidável desempenho da polícia militar. Me poupe, né, gente? Vamos evitar isso. E aí, esses daqui são exemplos mais esculachados, mais esdrúxulos, né? Lá da Poliedro, sem querer falar mal da Poliedro, mas é que são exemplos muito, muito tacados na cara. Vamos ver isso de uma maneira mais como vocês caem e tropeçam nessas armadilhas do diabo numa redação de uma aluna que mandou, né? Então, lá naquela tese que a gente estava lendo, que a gente já analisou sobre os conectivos, ela escreveu assim, ó: resultou-se no surgimento do SUS em 1990, mas infelizmente a prática não é realizada de acordo com a linda teoria. Esse lindo é uma adjetivação exagerada. A gente entende o que ela quis dizer, a gente entende que a teoria realmente é linda, né, que na prática não é a mesma coisa, entende super o que a aluna quis dizer, mas na hora da escrita simplesmente corta, escreve, só corta e fica. A prática não é realizada de acordo com a teoria. Pra ficar o quê? Objetivo, pra ficar cirúrgico, pra ficar dissertativo, pra ficar bonito. Então deixa pra falar linda pra pessoa que você gosta, pra sua amiga, pra elogiar sua amiga na redação. Esse tipo de adjetivação a gente não faz. E é isso, gente. O queísmo. O queísmo é uma coisa assim, ó, terrível, terrível mesmo. Na vida da gente, a gente deve evitar ao máximo. O queísmo é o encadeamento exagerado dos quês, quando a gente fica falando, escrevendo muito com o quê. Isso mostra que a gente não tem muita coesão, que a gente não tem domínio gramatical, não tem domínio da linguagem brasileira. E aí, ó, dei 2 exemplos de queísmo, eu vou ler e vocês vão ver como que fica feio, como que fica triste essa escrita. Olha lá. O certo é que, sabedores de que foram escolhidos pelo povo, que neles votou de maneira inocente, os políticos que desonram tais votos deveriam repensar suas atitudes. E aí, no 2. O repórter que gravou a matéria sobre o candidato eleito, que desagradou o público, também quer que haja recontagem dos votos. Olha como fica cansativo e feio e triste esses quês. Que. Fica feio, gente. Não dá, perde muito ponto com isso. Também muita redação aparece com esse quê. Então agora a gente vai fazer a metodologia da Dora Aventureira que eu falei pra vocês. Então, o que vocês vão fazer? Agora, deixa eu ver que horas são. Aqui pra mim são 4h35, 4h34. Então, ó, 4h40 eu retorno e a gente corrige. Então, agora nesses 5 minutinhos,
vou deixar aí o vídeo correndo, vou lá no banheiro fazer um xixi. Vocês vão corrigir o que? De acordo da maneira que vocês puderem, com a criatividade de vocês, com a gramática aí de vocês, com os conectivos, com a bagagem de vocês. Vamos corrigir esse queísmo e depois a gente corrige juntos, mostra a correção. Então, pra vocês fazerem a atividade.
Bom, gente, deu 5 minutinhos do queísmo. E aí, corrigindo os exemplos anteriores, ficaria: o certo é que os políticos, sabedores da escolha inocente do povo votante, repensem suas atitudes diante dos votos recebidos. E aí, desculpa, né? O PowerPoint burro tá fazendo essa palhaçada aqui, ó, cortando palavra. O repórter, autor da matéria sobre o candidato eleito rejeitado pelo público, também quer a recortagem dos votos. Então, aqui, ó, ficou vários esses que. O que ele é um pronome relativo, ou seja, ele vai sempre tentar conectar uma frase com outra, fazendo relação com outra por meio do que. Só que, às vezes, ó, o repórter que gravou a matéria sobre o candidato, não precisa escrever o repórter que gravou. Coloca o repórter, vírgula, ator da matéria sobre o candidato eleito rejeitado pelo público, vírgula, também quer a recontagem dos votos. Esse entre vírgulas, gente, que aparece tanto aqui, tanto no outro, ele é um aposto explicativo. Né? Quando você abre vírgulas de uma coisa e explica o último termo. Então, explicando quem é esse repórter. Né? Quem é ele? Ele é autor da matéria sobre o candidato eleito rejeitado pelo público. E não o repórter que fez a matéria do candidato que foi rejeitado pelo público. Às vezes basta cortar esse que e repensar estruturas linguísticas para substituir eles. Então, esse foi um alerta. A professora Mayra, lembrando, vai trabalhar mais a gramática com vocês. Vocês vão vendo mais maneiras de se fazer isso. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o mau título também. O título, ele é o cartão de apresentação da sua redação. Ele é a primeira coisa que o leitor, que o corretor vai ler. E aí, o que evitar na hora de fazer o título? Evitar títulos demasiadamente longos, que tomem ali 2 linhas. Isso daí já não é um título, já é, né, uma oração. Então, evitar títulos demasiadamente longos e evitar títulos formados por uma estrutura pobre, linguística, que seria um artigo, um substantivo, um adjetivo. Então, como assim? Exemplos. O artigo, reforma agrária. Substantivo e o adjetivo da reforma, que a reforma é o que? É uma reforma agrária. Então, evitar coisinhas assim, ó. A beleza do país, a reforma agrária. Como a gente está falando da democratização do cinema, a gente estava falando, vamos supor, a democratização do cinema no Brasil. Títulos que retomem também o tema, né, que sejam praticamente o tema, só que com outras palavras. Títulos muito simples. O título, ele é a apresentação do seu texto, e aí o corretor, ele tá lá, ele vai ler 1 milhão de redações. 1 milhão eu exagerei, mas ele vai ler, tipo assim, umas 1000 redações, umas 2.000 redações sobre o mesmo tema. Vai chegar uma hora que ele não vai mais aguentar. Porque os argumentos vão se repetindo, as coisas vão se repetindo. A gente leu 2 redações nota 1000 e elas repetiram os argumentos de maneiras diferentes, mas repetiram. Todas falaram sobre segregação social. Então, imagina aquele corretor lá cansado de ler as mesmas coisas e chega uma redação diferente, com um título lá inusitado, um título sarcástico, um título irônico, um título metafórico. E aí o corretor vai ficar curioso para ler porque é daquele título. Lembrando que também não basta chegar e colocar um título todo emperequetado e não trabalhar o título na redação. A gente viu por meio daquela redação nota 1000 como é importante quando a gente levantar alguma questão, algum autor ou alguma coisa dentro da redação, a gente trabalhar para dar ponto e deixar ponto com nó dentro dessa redação. É igual um jogo de vôlei, gente. Vai ter o levantador, ele vai levantar a bola, alguém tem que cortar. Então, na redação, todas as bolas que você levanta, você tem que cortar para pontuar. Levantou a bola, cortou para pontuar. Isso vocês têm que fazer na redação. Eu coloquei de exemplo para vocês no arquivo, não dei aula desse arquivo, é um arquivo de estudo para vocês lerem sobre a estrutura e praticarem a tese, blá blá blá, dei lá nas primeiras aulas. E eu coloquei a análise de uma redação que eu escrevi que é As Coloridas Prisões Brasileiras. E o tema é Sistema Carcerário, Problemas e Soluções.
Então, esse título, As Coloridas Prisões Brasileiras, também não é nenhum título assim fenomenal, mas é um título diferente. É um título que tem uma carta de apresentação interessante, porque é irônico, é sarcástico, né? Porque se a gente fala colorida, quando a gente fala assim, a minha vida tá toda colorida, a minha vida tá cor de rosa, isso denota que é positivo, que é uma coisa positiva. Mas, na verdade, esse As Coloridas Prisões Brasileiras, eu relaciono com o quê? Com o fato de a maioria da população carcerária brasileira ser negra, com o problema do racismo que tem no Brasil, no sistema judiciário, no Brasil inteiro. Então, eu faço uma ironia desse colorida, do fato das pessoas usarem metaforicamente esse colorida como uma coisa positiva. Eu uso isso de uma maneira irônica, pra falar assim, as prisões também são coloridas, mas na verdade não. Então eu uso isso pra falar que as prisões são coloridas pelo sistema judiciário. O sistema judiciário colore as prisões com a cor preta. Com a cor preta porque encarcera a população negra do Brasil. E aí eu uso o título ali, retomo ele na conclusão. Nem lembro como eu faço. Mas eu retomo ele na estrutura do texto. Eu também não coloco As Coloridas Prisões Brasileiras e deixo ali solto, né? Eu retomo esse título e faço essa conexão, essa linha de pensamento nesse título. Então é um título diferente. E é bacana vocês trabalharem com títulos que chamem a atenção. Só que assim, gente, uma outra coisa que é muito importante falar sobre os títulos. Nem toda redação vai pedir pra vocês títulos. Então, uma coisa que eu falei na aula passada, que eu vou falar sempre, é: leiam as instruções da prova. No Enem, não pede título. Então, todas essas redações nota 1000 que a gente viu, nenhuma delas tinha título e tirou nota 1000. Não vai perder ponto se lá nas instruções estiver escrito: não é necessário colocar um título. Mas, se não tiver escrito que não é necessário, coloquem o título. Então, na Unesp, nas últimas vezes, tem sido necessário a utilização do título. Então, coloquem o título e leiam a instrução. Porque pode ser que na Unesp nesse ano, a Unesp coloque lá: é dispensável o uso de título. E aí você ficou pensando, maquinando na sua cabeça um título diferente, tentando ser criativo, se martirizou ali na hora da prova, deu uma crise de ansiedade em você perdeu tempo, deixou de responder questões pensando num título, quando na verdade nem precisaria. Ao mesmo tempo em que, vamos supor que no Enem nesse ano seja necessário o título, vai lá o bonitão, não lê as instruções, deixa de colocar título e perde ponto. Então, o primeiro ponto do título é ver se precisa de título ou não. O segundo ponto é tentar pensar, tentar ser criativo. Nem sempre é possível. É uma das partes mais difíceis, né? Ter essa criatividade, utilizar as palavras de uma maneira criativa. Mas é isso, vamos também tentar sair ali de um título comum. E para quem não viu esse documento, é importante que vocês leiam. Ele explica ali estrutura de redação e tudo mais. Tem uns exercicinhos para vocês fazerem em casa. Ai, deixa eu ver quanto tempo mais eu tenho. Uma hora e 20. Bom, gente, eu vou finalizar a aula agora, porque se eu começar a falar de tudo que eu ia falar de repetição de ideias, repetição de texto, ia dar dica de argumentação, ia analisar, a gente analisou redações nota 1000 para ver a estrutura correta, mas é importante também ver o que não fazer. Então, a gente ia analisar na prática também muitas coisas do que não fazer. Eu vou deixar isso para a aula da semana que vem, para não ficar muito maçante, tá? Vou deixar 10 minutinhos aí para vocês começarem uma redação, utilizarem para ler o documento, para quem não leu, para ler o documento, para ler uma notícia. Ah lá, meu despertador. Então, vou deixar esses 10 minutinhos, porque eu também faço algumas aulas que eu tô tomando 5 minutinhos a mais. Na próxima aula, a gente fala mais de dica, a gente fala de argumentação, a gente analisa um texto mediano e a gente vai começar a corrigir redações que não estão perfeitas juntos,
para vocês, na hora que estiverem fazendo o texto, escreverem e verem, vou me corrigir, para vocês começarem a se autocorrigir estruturalmente também. E é isso, desculpa que teve umas horas que eu divaguei, teve umas horas que eu dei umas enroscadinhas, mas faz parte também. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula tenha sido boa para vocês aprenderem. Um beijo, qualquer dúvida entre em contato comigo.